Pois bem, em relação, como todos sabem, né, a respeito da perícia, em relação justamente a esse tema, não é? Justamente em relação a esse tema. Como todos sabem, dia 11 de fevereiro, a Ernest Young, que foi a perícia nomeada pela juíza do Acre em janeiro de 2014, ela entregou finalmente a perícia nas mãos da magistrada. Evidentemente que já abriu vistas e deu aos seus prazos, que todos também já estão cientes, tem lá a publicação, ok? Abriu vistas para a empresa, enfim, para a empresa, para o próprio Ministério Público, e que já se manifestou o desejo da empresa, né, de juntar a própria perícia, porque essa perícia, vale dizer que ela, embora seja nomeada pela juíza, é uma perícia, digamos assim, obrigatória, né, por que não dizer obrigatória, devido à complexidade do caso, não é? Obrigatória para o Ministério Público, porque senão essa perícia, se não houvesse aquela famosa inversão do ônus da prova, quando se derrubou a tese consumerista, então se derrubou a tese consumerista na ação civil pública, logo, o ônus da prova ficou a cargo do Ministério Público, portanto, é quem teve a obrigação de produzir a perícia. E a empresa, solidária, preocupada que isso andasse o quanto antes, né, no sentido de solução, né, que caminhassem a uma solução o mais rápido possível. Quando se fala em justiça no Brasil, nós sabemos que não é bem assim que as coisas acontecem, não é? Aliás, a justiça sempre é morosa, né, devido à necessária, ou o necessário, melhor dizendo, direito à ampla defesa. Portanto, ainda que o Ministério Público foi ele, na verdade, né, obrigado a produzir essa perícia, a empresa concordou, aliás, se predispôs a fazer o pagamento dessas custas, que, como todos sabem, falei a semana passada, chegou, se não chegou, ou passou um pouquinho, mas perto dos 3 milhões de reais, não é, que foram tirados aí do caixa da empresa, que está bloqueado. Inclusive, está sob a tutela da juíza, né? Tem uma conta jurídica aberta, né? Em nome do juízo, enfim, o dinheiro está lá, pelo menos é o que se acredita. Enfim, essa perícia foi produzida, né? Foi produzida, entregue, e agora tem aí as próximas formalidades processuais que devem acontecer. Então haverá uma audiência, um debate, provavelmente, digamos, defesas até manifestações orais, de participação de advogados, promotores, vai ter oitiva de testemunhas ali, então vai ter aquela coisa toda bem tribunal mesmo, né? É uma complexidade muito grande, envolvimento de muitas pessoas, né? É um caso muito importante, então evidentemente que teremos aí esse rito processual bem amplo, por assim dizer, né? Com um espectro bem teatral em determinados momentos, né? Enfim, mas é assim que tem que acontecer. E essa perícia, evidentemente, é produzida pelo próprio Ministério Público, né? E por razões aqui já antes expostas, e não vou retomar isso, eu não tinha a minha perspectiva dessa perícia ser a favor da empresa, imagina, provável, eu diria até impossível, né? O objetivo aí não é esse, não é? Então, é a mesma colocação que eu faria, não é? O advogado da empresa, evidentemente que ele se manifesta pela parte que ele defende, que a perícia não tem o menor cabimento. Eu também acho que não tem, até porque eu conheço profundamente como se desenvolve a atividade empreendedora de divulgador, da natureza do empreendimento, do que era a Telex Free. Então, eu tenho essa convicção. Minha convicção não é jurídica, ela é prática, né, sob o ponto de vista de marketing de rede, né, conhecendo os detalhes do contrato e tudo mais, tá certo? Então, eu já o disse aqui, então, meu posicionamento não tem nada a ver com jurídico, em absoluto. Né? Então, nesse sentido, pessoal, eu quero dizer que é natural que a perícia, né, às vezes o pessoal, se foi contra a empresa,
É o mesmo que você pedir ao Ministério Público para que dissesse a favor da empresa, né? Então, não teria o menor sentido, né? Não teria. Essa perícia, ela foi instituída, foi determinada para servir àquele que precisava produzir provas, que precisava produzir perícia, né? Periciar a empresa, foi para servir o Ministério Público, né? Aí alguns juristas poderiam até questionar, falar, pô, mas a perícia ela é imparcial, porque ela vai analisar o fato da atividade. Uhum, então tá. Aí eu sou obrigado a apelar para Lewis Carroll, né, o autor de Alice no País das Maravilhas. Nada funciona dessa forma. Você está ali para servir um determinado propósito, né, no caso aí a parte acusatória, que é o Ministério Público. Não é provável ou probabilidade nenhuma de que saísse algo a favor da empresa. Agora, se a perícia saiu fragilizada, se não saiu, se ela é inconclusiva, se não é, e tal, isso é uma avaliação dos advogados. Eu li algumas partes da perícia, não senti essa firmeza também, não é, por alguns termos utilizados, embora sejam termos muito recorrentes no mundo jurídico, não é? Mas em tratando-se de perícia, eu achei um pouco fragilizados, mas é uma opinião pessoal. Em que sentido? Porque quando se fala a respeito de determinado fato jurídico, determinado acontecimento, sempre se utiliza, olha, às vezes o cara é pego em flagrante, né? Ou ele assassinou alguém e logo depois ele é preso, vamos imaginar assim, ou fora do flagrante, enfim. Pouco importa agora na minha colocação. Mas aí quando se entrevista o advogado, ele teria matado o fulano de tal. É o linguajar comum, então poderia... Por quê? Porque ainda não é condenado. Então você não pode afirmar que tal pessoa é somente após a decisão final e transitado em julgado, ou seja, decorrer todos os prazos recursais possíveis e todos aqueles recursos possíveis, enfim. Não é? Quando tudo isso se exaure, quando tudo isso se acaba, aí você não pode mais, não precisa mais falar nesses termos. Então é nesse sentido, ok? Então vejam, essa visão profunda da perícia, quem teve, evidentemente foram os advogados, o Carlos deve ter visto, entendeu? O próprio Vanzeller, enfim, todas as pessoas ligadas à empresa, não é? Viu todo o seu compêndio, vamos dizer assim, que deve estar colacionado, que deve estar juntado aos autos, não é? Algumas partes se tornaram públicas, não é? Enfim, e as pessoas tiveram contatos e, de fato, eu acredito e imagino e vejo por aquilo que foi demonstrado, essa perícia não é conclusiva, não é que ela chegou, evidentemente, num ponto de vista dela, mas ela não é absolutamente em nenhum momento diz, olha, é pirâmide financeira e tal. Diferentemente do que tem afirmado o cara lá dos Estados Unidos, o Steven Vidar, embora ele não esteja fazendo perícia, mas o posicionamento dele é muito... e também não poderia ser diferente, não é? Não poderia ser diferente, ainda pelo menos, não é? Porque ele diz que, em verdade, a empresa desenvolvia um esquema de Ponzi, no relatório que ele fez, é assim que ele aponta. Está certo, está errado? Olha, é uma discussão jurídica que ainda virão peritos, provavelmente lá também, deve ter muitas coisas ainda para acontecer naquele processo, também não será um processo rápido, por mais célere que a justiça americana seja, não me parece que seja rápido. Como eu já o disse na última transmissão, existem muitos dados ainda nas mãos de órgãos governamentais, né? Uma polícia da própria comunidade lá que eles têm em Boston, né? Tem dados, né, informatizados, apreendidos, tem muita coisa em poder do FBI ou FBI americano. Então o Steven Vidar declara isso, que ele não teve acesso a tudo. Então ainda tem a questão dos bancos fornecerem lá aquelas movimentações financeiras. Quando se reunir tudo, aí sim vai poder. Ele vai se posicionar e a empresa, por sua vez, vai atacar o posicionamento dele, porque Steven Vidar não está lá pela empresa, como todos sabem. Assim como aqui a Ernst Young não está pela empresa, porque se ela fosse contratada pela empresa, eu teria certeza, aí eu ia te falar que o laudo seria a favor da empresa, não é? Mas é óbvio que não é. Então lá
o Steven Bidar, que representa uma determinada empresa também, que foi nomeada lá pela US Trust, lá tem, digamos assim, formalidades processuais evidentemente diversas do Brasil, com algumas coisas em comum, mas até pode ter, é óbvio, né? No entanto, é muito diferente, né? No rito, nas formas, nas formalidades, totalmente diferente. Pois bem, então lá também é a mesma coisa. Então vamos aguardar, eu acho que tudo a seu tempo, é muito precipitado, existem pessoas que afirmam que a empresa é e tá, pessoas que têm conhecimento jurídico, falam um monte de bobagens, não existem a menor possibilidade ainda de, nesse momento, com todos os direitos recursais que ainda se avizinham, para afirmar qualquer uma das partes, tanto isso ou aquilo. Isso vai ser fruto de uma decisão judicial. Lamentavelmente, não está no controle das pessoas que entendem de marketing de rede. Então, nós vamos dividir isso, não é? Não será tomada a decisão por alguém que tenha expertise em marketing de rede, mas sim uma pessoa leiga que precisa de perícia, que por sua vez essa perícia também não entendia nada e continua, pelo que me foi informado, não entende nada de marketing de rede, aprendeu a quente. Então, veja, vai formar um juízo de valor diferente, não é? Agora, a empresa que vai assessorar, não sei exatamente qual a empresa que irá fazer esse laudo, vai ter uma outra visão, porque provavelmente terá um envolvimento de pessoas que são especialistas no assunto, é o que eu imagino também, estou afirmando. Então, veja, todo esse caldo aí, ele é confuso e complexo. Então temos aí prazos, não é? A ser, depois ainda dessa audiência, vai ser aquele embate, muito provavelmente, devido à complexidade desse caso, nós teremos aí as alegações finais promemoriais, não é? Que serão juntadas aos autos de cada parte, um apoiando, outro defendendo um ponto de vista, outro defendendo o outro. E só então, após isso, é que a juíza dará a sentença de primeiro grau, que muito provavelmente, olha, não estou dando prazo, mas pelo andar da carruagem, aí algo que vai acontecer lá pelo meio do ano, não é? Não é previsão isso, pelo amor de Deus, não me cobre, você se sair antes, ó, melhor, se sair depois, é isso, não é? Mas deve ficar por ali, ok? Após isso, quem perder, não importa, vai recorrer, pode ter certeza, vai haver apelação, não tenha a menor dúvida, esse será o recurso que certamente a parte vencida irá fazer, a parte sucumbente. Pois bem, nesse sentido, por que venho aqui? Estou contando essa história novamente. É porque, pessoal, tem uma turminha aí a fim de tumultuar. São os bons e velhos cadastradores que estão por aí, sabe? Não sei, como não conhecem o rito exatamente, né? Não na sua minúcia, naquela coisinha, se tem uma vírgula aqui, isso pouco importa. Mas às vezes a pessoa não conhece o mínimo dos ritos que existem dentro da justiça, não é? Das possibilidades, dos acontecimentos. Às vezes as pessoas não sabem. Não digo as formalidades todas, para que serve isso, aquilo, isso pouco importa. Mas ter a mínima noção do que seja isso. Então, eu quero dizer que essas pessoas, não sei, não quero arriscar aqui dizer por má fé, porque eu não as conheço, mas talvez pela falta de conhecimento, soltam notícias do tipo, como é que falaram? Perícia que não é conclusiva, e a Telex Free é inocentada, será inocentada, e voltará às suas atividades. Então, eu vou dizer algo aqui muito importante, pessoal. Não tem como voltar às atividades dessa forma. Não há a menor possibilidade. Precisamos ser realistas, encarar os fatos. A empresa retomar de onde teria que ter acontecido, primeiro, a derrubada da liminar. Não aconteceu. Quando aquilo já foi denegado em segunda instância, através daquele agravo de instrumento, não é? Ou através de agravo, simplesmente, não importa. Tá vendo? Esse tipo de formalidade que não tem a menor importância, que às vezes a gente quer tomar o cuidado e é bobagem, né? Pura bobagem. Mas, enfim. Quando não retornaram, né, quando foi denegado, quando não foi permitido, quando não derrubou a liminar, eu já senti naquele momento, não é, que a coisa ia se complicar. Quem esteve próximo a mim, quem trabalhou comigo na minha equipe, não é, na minha equipe,
lá fazendo o contrato direto, confirmando um contrato diretamente com a, com a empresa americana, né, quem firmou esse contrato o sabe, não é? O sabe. Eu até revelei, eu falei, olha, eu estava esperando o dia do julgamento do contrato, o dia do julgamento do agravo, perdão, o dia do julgamento do agravo, aos formalistas, aos experts no assunto jurídico, que conhece todas as vírgulas, tá? Perdão se sair alguma expressão equivocada, mas ok. O importante é que a partir daquele momento eu tinha plena certeza que ia haver um complicador, não é? A empresa permanecer bloqueada por sabe lá Deus quando, por quanto tempo. E certamente a partir daquilo não seria tão fácil derrubar a liminar, não é? E voltar à atividade. Então veja, tanto tempo se passou, a empresa foi bloqueada nos Estados Unidos, retomar o quê? Não tem como. Então isso aí é pura bobagem. Não se iludam com essas falsas informações. Deve ter algum objetivo, eu não sei qual é, não me interessa saber, não me interessa, não quero nem de longe ter a menor noção qual é o objetivo, porque não compactuo com esse tipo de notícia sensacionalista, que leva falsa esperança para as pessoas e não ajuda em nada. Veja, eu até gostaria de poder fazer festa aqui com algum tipo de... Mas quando for real eu farei, mas não é agora. Isso ainda vai demandar muito tempo. E olha, vou dizer, eu acho que o único momento possível que vejo de nós termos alguma esperança concreta é que se a juíza determinar a devolução dos valores, que não é extra-petita, está prevista, inclusive, aqui na inicial, está prevista, um dos pedidos da inicial aliás, um dos primeiros pedidos, né, é pela devolução do valor. É claro que existe uma sequência, ou melhor, devolução dos valores dos divulgadores que experimentaram prejuízos e tal. Agora, é óbvio que isso tem uma sequência legal a ser seguida. Primeiro de tudo, meu amigo, ninguém quer saber se a sua família está apertada, primeiro de tudo é o fisco e o governo com todos os seus órgãos, e os caras estão mordendo rasteiro. Alteram o que tiver que alterar, criam multas, acham brechas. Olha, o que eles tiverem que fazer e puderem para tirar dinheiro dali, eles vão tirar. Tá certo? Então, vem multas e multas, uma atrás da outra, milionárias. Eles vão inventando. É INSS, é não sei o que do VoIP, que agora virou clandestino e não era. E assim vai. E aí pegam um dispositivo, retroagem na lei. Os caras fazem um pandemônio. E vão fazer de tudo para tirar o máximo que for. E o que sobrar, aí sim, é que será dividido não, que será ressarcido aos divulgadores conforme aqueles que não receberam de fato, não é? Agora, o que existe é um cálculo já pronto e colocado dentro dos autos, se não me falha a memória, não sei se a empresa apresentou isso lá na ação, eu não sei, eu não tenho acesso ao processo, ok? Mas, se o foi, o Carlos o disse, e acho que em agosto do ano passado, numa transmissão, não é? Ele informou que já havia esse cálculo de que aproximadamente 250 milhões cobre totalmente qualquer pessoa que não tenha recebido seus valores investidos, seus valores investidos no empreendimento. Quando eu digo investidos aqui, eu não falo de investimento financeiro, estou falando de qualquer empresa que você criar, uma franquia que você comprar, você investirá dinheiro lá. Então vamos tirar essa questão financeira, para não ter confusão. Então, nesse sentido, as pessoas recebem na íntegra todos os valores que ainda não receberam. Não é? Esse levantamento foi feito pela empresa. Ok? Então, diante de 659 milhões, ou 69 milhões, já perdi até, acho que é 659, que hoje, evidentemente, deve estar um valor muito maior. Não é? Eu digo muito maior para nós, seres comuns, né, do universo do comum, do senso comum, aí, dessa noção, desse valor absurdo de dinheiro, que é algo impensável para mim. Pois bem, que deve ter vários e vários milhões a mais lá pelo rendimento, porque não é um valor pequeno, então ele rende valores altos também.
fora o que já tiraram de multas, pagamento aí desses 2 milhões e 200 e pouco aí que já foram liberados para pagar a Ernest Young, né, que vai sair da conta, acho que o alvará não deve ter ficado pronto ainda, ela autorizou, sei lá se já está pronto, e retiraram, e sacaram, se levantaram o alvará, também pouco imposto, nem me interessa, não é? Enfim, então há dinheiro suficiente sim, agora. E se achar, e se fizerem, e se... Bom, aí é outra questão. Aí são outros 500, como se dizia no interior, ou como se diz o bom e velho ditado popular, não é? Então, o dinheiro existe para devolver e vai sobrar muito dinheiro. E os caras estão loucos para dar um destino legal para esse dinheiro. Tanto que numa das partes, né, da própria ação civil pública, na sua inicial, eles pedem, né, determinadas multas que deverão ser destinadas ao fundo estadual. Presta atenção, hein? Ó, estadual. Fundo estadual. De qual estado? Do Acre. Ah, fundo estadual. Tal, do governo do estado do Acre. É para lá que vai. Ah, não, mas não é do governo, é o fundo estadual de combate, não sei o que lá, ou das questões de violação de direitos, né, coletivos e tal, mas sob a tutela do Ministério Público do Estado. Então vejam vocês. Ai, ai.